Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja sobre sua vida, amém? Vamos falar um pouco da oração dominical. A oração que Jesus ensinou, né? Está em Lucas 11, que diz o seguinte, né? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Linda esta oração. Todo mundo faz esta oração básica, uma oração modelo, mas, pelo incrível que pareça, muitas pessoas não entendem o que Jesus está fazendo aqui. Simplesmente Jesus, ele não está ensinando os seus discípulos a fazer uma oração repetida, sabe? É você ficar repetindo sempre a mesma palavra. Não, porque Deus não é surdo. Basta uma palavra só que você diz, Deus já ouviu. Então você não precisa ficar repetindo várias palavras ao mesmo tempo, como muitos fazem por aí afora. Quem faz essas coisas são os fariseus, que gostam de falar várias e várias vezes, achando que Deus vai ouvi-los, porque eles gostam de orar assim, dessa forma. Deus não é surdo. Você pode até orar sem mover os seus lábios, e Deus ouviu a tua oração. Para você ver como Deus ouve a tua oração. Porque a oração ela vem do coração. Mas o que é uma oração? A oração é uma conversa. É uma conversa entre dois amigos, uma conversa entre pai e filho, uma conversa entre conhecidos e até mesmo desconhecidos. É uma conversa. É você falar com as pessoas, você passar para conversar com as pessoas do jeito que você está. Deus quer ouvir uma oração sincera. Se você não está bem, Deus não se importa se você orar de uma forma meio que agitada, meio que gritante, digamos assim, ou calma. Sabe por quê? Porque Deus, ele entende o teu coração. Deus sabe o que está dentro do teu coração. Então fala com Deus do jeito que você está. Se você está agitado, fala com Deus dessa maneira. Se você não concorda com certas coisas, Senhor, eu não concordo, não sei, tal. Deus ouve. Se você está de bem com a vida, fala com Deus de bem com a vida. Pode observar que nas orações das pessoas, porque toda vez que eles conversavam com Deus, eles não ficavam dizendo assim, Senhor, oh Deus, Tu é bom, Tu é isso, Tu é aquilo. Não. Eles conversavam com Deus do jeito que eles estavam. Porque eles conversavam com Deus como se estivesse falando com uma pessoa. Eles falavam com Deus. Você está entendendo? Eles conversavam com Deus de uma maneira que parece que está falando com uma pessoa conhecida. Quando Caim matou Abel, Deus pergunta, cadê teu irmão? E o que Caim responde? Eu sei lá. Por acaso eu sou babá dele, por acaso? Sabe? Ele falou com Deus dessa forma. E Deus se importou? Deus não se importou. Sabe por quê? Porque é o jeito que ele estava se sentindo. Então, Deus quer uma oração sincera. É quando você ora, quando você fala com Deus de uma maneira especial. Não.
é quando você fala com Deus do jeito que você está se sentindo. Você está sendo verdadeiro na sua oração. Tem muitas pessoas que ficam fazendo alegorias numa oração. Ô Senhor, ô Pai, ô Deus, não sei o que, papapá. Para depois começar a oração. Não, queridos, não precisa ficar melando a oração, não. Bajulando, colocando coisinha, enfeitar uma oração, não. Fala com Deus do jeito que você está. Se você está chorando, fala chorando. Se você está irritado, fala irritado. Deus ouve. Deus não vai te castigar, não. Deus, pelo contrário. Deus está ouvindo a tua oração porque você está sendo sincero. E esta oração modelo que Jesus está ensinando aqui, se você for observar, ele tem tem umas bases, na verdade, de oração. Aqui Jesus não está dizendo que você tem que orar repetidamente. Aqui ele está ensinando a orar de uma maneira tão simples. Como é que se começa uma oração? Primeiramente, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui Jesus está glorificando a Deus. Aqui Jesus está exaltando a Deus. Aqui Jesus começa a falar com Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus, colocando Deus sempre lá em cima, glorificando, louvando a Deus. É assim que você tem que começar uma oração. Não comece já falando, metralhando as suas palavras. Tá entendendo? Claro que ele vai depender de certas situações da sua vida, não sei como é que você vai estar, mas aqui Jesus simplesmente está ensinando, né, uma pessoa a orar a Deus. Primeiramente, você tem que glorificar a Deus, adorar a Deus. Quando você começa a adorar a Deus, a glorificar a Deus, aí vem a outra parte, que vem assim, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tá entendendo? O que ele está falando aqui? Depois que você glorifica a Deus, agora você começa a pedir. Agora você começa a pedir o que você precisa. Agora você começa a colocar em pauta tudo aquilo que você necessita. Primeiro você adora a Deus, depois você pede. Aí depois que você pede, Jesus termina falando assim, não nos deixe cair em tentação. Em outras palavras, né? Mas nos livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, ele volta novamente a adorar a Deus e a agradecer a Deus. Você está entendendo? Ele adora a Deus, ele pede para Deus e ele agradece a Deus. Então são 3 fatos da oração, são 3 partes. Esta é uma oração que você tem que fazer para com Deus. É adorar a Deus, pedir para Deus e agradecer a Deus. E outra coisa aqui que é interessante que ele fala: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Sabe o que ele está falando aqui? Para que Deus venha perdoar as tuas ofensas, você tem que perdoar as ofensas do teu próximo. Porque como é que você quer que Deus te perdoe se nem você mesmo perdoe as ofensas do outro? Então, para que Deus venha te perdoar, você também tem que perdoar. Você também tem que abrir o coração. Aqui, Jesus é bem cauteloso nisso. Tá entendendo? Você quer perdão de Deus? Tudo bem, Deus te perdoa. Vai te perdoar. Mas você também tem que perdoar as ofensas de outras pessoas. Porque se você tiver um coração amargurado, se você se fechar para outras pessoas, como é que você quer garantir o perdão de Deus? Isso significa que você está se achando melhor. Significa que você está se autotitulando o melhor do que todo mundo. Só você merece o perdão e os demais não merecem perdão? Não, queridos. Você é igual a todo mundo erra, todo mundo falha. Todo mundo tem os seus erros e falhas. Todos nós erramos para com Cristo. E sabe o que Jesus fez lá na cruz do Calvário? Perdoou todo mundo. Nós não merecíamos, mas ele olha e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem é que eram os perseguidores de Jesus Cristo? Os fariseus. Mas não vejo em hipótese alguma Jesus mandando os fariseus embora de sua casa.
Várias vezes Jesus pregava na sua casa, várias vezes Jesus pregava no meio da multidão. Em hipótese alguma eu vejo Jesus dizendo: ó, não quero que vocês fiquem aqui, vão para casa, vão embora. Você está entendendo? Pelo contrário, Jesus acolheu todo mundo, mesmo sabendo que estavam ali os seus perseguidores. Ele amou todo mundo. Ele amou todo mundo. Então, quando você for fazer uma oração e for pedir perdão para Deus, lembre-se se tem alguém que você precisa liberar perdão. Tá entendendo? Para que Deus também possa te perdoar. Então, quando você for fazer uma oração, seja uma oração sincera, não uma oração repetitiva, porque Deus não é surdo. E outra coisa, comece adorando a Deus, depois você pede e depois você agradece. Então, fique na paz, que Deus te abençoe.